Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Nós estamos na presença de Deus. Amém. Graças a Deus. Gostaria que todos aquietem a alma. Amém. É como Israel, quando Neemias lia a palavra diante de Israel. Nós estamos na Parashá Hayet Sará, a vida de Sara. Interessante que se fala pouco de Sara. É a quinta porção semanal, o ano de 5.782, do ano 2021. Essa paraxá vai dizer em Gênesis 23, 1 a 25, 18, a Haftará, a 1 Reis 1 a 31, e a porção Brit Hadashá, que é a nova aliança, Mateus 8, 1 a 9, 38, que nós comentamos ontem. E evidentemente que eu não posso deixar de falar de Sara, porque a paraxá leva seu nome. Interessante que a paraxá leva o nome, fala da vida de Sara, mas é a paraxá que Sara morre. E é a paraxá que o pai Abraão também morre. Não é? Mas a paraxá carrega o seu nome. Sara era uma mulher de fé. Veja em Hebreus 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Ela recebeu a virtude de conceber porque ela creu. Mulher, você precisa crer. E deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela creu. Você precisa crer que Deus é fiel. Se você não crê que Deus é fiel, você não crê nele. E eu não sei se você sabe, Abraão sendo o pai da fé, Sara é sem sombra de dúvida a mãe da fé. Rafael, nunca ouvi isso, mas a palavra mostra. Ela é matriarca. É dela que Deus gerou o herdeiro da promessa divina, Isaque. E de Isaque veio Jacó, e Jacó Israel, e de Israel veio Yeshua. Sara é a matriarca da promessa, porque Abraão gerou um outro filho, mas não adiantou, porque aquele filho foi um filho do desejo da carne e não da vontade de Deus, porque Deus queria gerar um filho de Abraão com Sara. Não é Abraão com outra pessoa, é Abraão e Sara. Amém? Por isso ela é a matriarca. Então,
Sara é a matriarca da promessa. Paulo confirma isso em Gálatas, porque ele fala assim lá em Gálatas 4:28, ora vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Quem gerou Isaac? Sara. Então, Sara é a mãe da igreja. Amém. Também, assim como o pai é Abraão. Amém, meu irmão? Amém. Nós não damos muita honra a Sara, mas precisamos aprender a dar honra. Logo, Sara é matriarca daqueles que herdam as promessas de Deus por meio de Yeshua. Amém? Então, tem muita gente dizendo aí que o pai da igreja é não sei quem lá da Grécia, não sei quem da Europa. Isso tudo está errado. A Bíblia nunca falou isso. Pai da igreja, Abraão, Isaac, Jacó. Mãe da igreja, são as matriarcas de Ismael. Exatamente. Amém? Amém. Pode guardar isso no seu coração, que é isso mesmo. Isso é confirmado dentro das Escrituras. Rafael, mas e o Fileto de não sei de onde? Meu irmão, ele pode ser até do Senhor, mas que ele não é pai da igreja. Amém? Nós não estamos discutindo se eles são ou não são de Deus, não é isso. Talvez eles sejam fiéis a Deus, foram salvos, nós vamos encontrar com eles reclinado à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, mas eles não têm unção de patriarca. Quem tem unção de patriarca é Abraão, Isaac e Jacó. Quem tem unção de matriarca são as mulheres de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Nós temos que saber a nossa origem. Senão a gente fica perdido, não é verdade? E eu achei uma oportunidade nessa paraxá de falar um pouquinho sobre isso. Amém. Tá bom? Para quebrar essas coisas. Então, eu quero também falar duas coisas. Uma, o significado do nome Betuel. Você vai entender por quê. Na realidade, as traduções das nossas Bíblias põem Betuel, mas na realidade isso é Beit-El. Esse nome significa mais ou menos casa de Deus ou homem de Deus. É mais casa, né? Beit. Né? Aí traduziu Betuel. Por quê, Rafael? Não sei. Ficou assim. E a gente fala Betuel. Né? Mas em hebraico é Beit-El. A segunda que eu quero falar é com a palavra que Betuel e Labão, pai e irmão de Rebeca, futura esposa de Isaac, falou. Veja em Gênesis 24:50. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio. Nós não podemos falar-te mal nem bem. Aprende isso, viu, meu irmão? Quando Deus fala uma coisa, não diga nem mal nem bem. Fique quietinho no seu canto, que você faz bem. Deus não nos criou para viver só. Criou? Não. Você vai entender tudo. Pois Ele mesmo, ao nos criar, proclamou em Gênesis 2:18 assim: disse mais o Senhor Deus, foi Ele que falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus faz as coisas certinhas, né? Quero ter até uma parte aqui com essa palavra idônea, porque a gente lê e às vezes a gente não sabe o que significa, não é? Significa assim, ela é uma ajudadora criada e que serve, que se encaixa perfeitamente aos propósitos que Deus tem para ela, ao criá-la, não é? Quando Deus criou o homem, Ele criou para algo, não é? E o homem foi feito perfeitamente para cumprir, para se encaixar naquilo que Deus estabeleceu para ele. Amém? Tanto o macho quanto a fêmea. E eu não sei se você sabe, Deus chama de macho e fêmea. Tem muita gente que fala assim, Rafael, a Bíblia é muito machista, só fala do homem. Meu irmão, a Bíblia chama de homem a espécie. Ele criou o homem, macho e fêmea. Deu para entender? Então, às vezes, você precisa ter cuidado. Quando a Bíblia está falando homem, às vezes ele está falando da espécie, não está falando do macho.
É porque no pecado, na ignorância espiritual, nós colocamos o nome homem para o macho. E aí gera essa pequena confusão. Mas a tradução original seria: Deus criou um homem, macho e fêmea, os criou. Amém? Amém. Então, a palavra idônea significa que aquele ser que ele ia criar serviria perfeitamente ao propósito que ele tinha para ela, né? Então, aqui eu procurei aqui. Então, ao criar o homem macho e fêmea, isto infelizmente mudou muito, porque hoje vemos a guerra entre os sexos, que Deus criou o macho e fêmea, um para estar com o outro, não é? Mas com o pecado começou a ter o quê? Guerra até de sexo, né? A mulher diz que é melhor que o homem diz que é melhor que a mulher. Aí as pessoas entram na igreja dizendo assim: a mulher tem mais sensibilidade que o homem. Sabe o que é isso? Hein? A mulher tem mais sensibilidade que o homem é mais bruto que a mulher agora também é mais forte, porque a mulher também toma bomba, e aí vai. É ou não é? Tudo isso vem do pecado, meu irmão. Porque Deus não criou o macho e a fêmea para disputarem. E Deus deu posição para um e o outro, para que se complementassem. Ele não criou o homem para subjugar a mulher, e não criou a mulher para subjugar o homem, como o feminismo quer e o machismo também. O machismo quer subjugar a mulher, o feminismo quer subjugar o homem ou dizer que não precisa do homem. Não é verdade? Tivemos até em pouco tempo aí, eu não sei se vocês lembram, e ainda tem, né? Mulheres querendo fazer reprodução independente. O que é isso? Querendo dizer que não precisa do homem. Amém? O diabo sabe fazer as coisas e nós, às vezes, engolimos e somos estimulados a cumprir aquilo que ele quer. Deus não criou o homem para disputar nada com a mulher. E nem criou a mulher para disputar nada com o homem. E nós viemos do mundo com esses conceitos, tanto homens quanto mulher. Quando a palavra de Deus diz, e até eu vi essa semana um casamento dentro da igreja evangélica, e o pastor falou: você está disposta a ser submissa a seu marido? Ela falou: eu amo meu marido, mas submisso a ele de jeito nenhum. Ela falou assim mesmo, vocês viram? Aí a Globo fez o quê? Não sei nem como é que a Globo descobriu aquilo, mas a Globo meteu aquilo assim lá nas alturas. Hã? Pois é. Botou aí, todo mundo estava comentando sobre isso. Ela não entendeu nada. A submissão da Bíblia não tem nada a ver com submissão do machismo. E nem nada a ver com o feminismo. Vocês precisam olhar isso dentro do coração de vocês, hein, meu irmão? Submissão não é subserviência. Não tem nada a ver. As pessoas não sabem o que é ser. Para pensar uma coisa. Deus chama o macho de cabeça e a mulher de corpo. Vamos supor, tira o corpo da cabeça. Agora tira a cabeça do corpo. Por isso que lá nos evangelhos está dizendo que nem a mulher é sem um homem, nem um homem é sem a mulher. Então essa moça precisa de ser sarada, precisa de ser convertida. Ela não compreende a verdade. Ela está trazendo algo do pecado para dentro da vida dela. E já está rejeitando a palavra de Deus. E isso é perigoso. Já contamina a igreja. Amém, gente? Então nós precisamos ser sinceros e olhar para dentro do nosso coração. Eu escuto muito assim: a mulher é mais sensível que o homem. Aí o homem agora começa em cima dos púlpitos da igreja dizer isso para agradar. Meu irmão, isso está errado. A mulher não é mais sensível que o homem, nem o homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. Um foi criado em função do outro. Um complementa o outro. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus não ia fazer uma coisa onde eu ia disputar com a minha mulher. Se eu disputar com ela, como é que eu vou viver com ela, meu irmão? Casa dividida não subsiste, isso é loucura. Nós precisamos purificar os nossos corações. Nós precisamos deixar a palavra de Deus lavar o coração, tirar a sujeira que nós adquirimos lá.
Nós precisamos confrontar essas coisas. Eu fiquei espantado quando eu vi a noiva. Ela falou assim mesmo. Eu amo meu marido, mas submisso a ele. De jeito nenhum. Então ela já quebrou o mandamento de Deus. No casamento dela, com a sua própria boca. Não sei se você sabe, né? Davi ia morrer pela boca. Aquilo que ela falou será estabelecido na vida dela. E Deus não se agrada de pessoa que quebra o mandamento dele. E eu quero dizer que dentro da igreja tem muita gente assim, sentindo assim, pensando assim. E não pode. Amém, meu irmão? Amém. Então, nós acabamos numa guerra entre sexos. Mulheres dizendo que são melhores que homens e homens dizendo que são melhores que as mulheres. Inclusive, nós criamos uma sociedade, a princípio, que anulou a mulher. Hoje existem mulheres cheias de problema no coração, porque foram praticamente, não sei se eu posso dizer assim, mas emocionalmente aniquiladas. E aí, na contrapartida, vem as mulheres que falam que são mais fortes que homens, são melhor que homem. Isso eu estou falando dentro da igreja, porque no mundo tem que ser assim mesmo, porque no mundo é uma loucura. Há um desequilíbrio total no mundo, mas entre nós aqui não pode haver desequilíbrio. Mulher, você não é melhor que um homem, não. Homem, você não é melhor que a mulher, não. Um complementa o outro, para que a coisa tenha o quê? Equilíbrio. Tanto é isso que a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Imagina a igreja dizendo que é mais sensível que o Cordeiro. Olha que loucura isso, meu irmão. Deu para entender como uma coisa absurda? E nós precisamos parar com isso dentro da igreja. Não é no mundo, não. No mundo fica assim mesmo, até pior. Mas dentro da igreja, não, meu irmão. Dentro do corpo do Mashiach, nós temos que ter a clareza do entendimento da verdade. E agora, em contrapartida, exageramos a exaltação da mulher. Eu vejo pastores aí exaltando a mulher. Meu irmão, isso está errado. Você quer ver uma coisa? A pior coisa que você pode dar para alguém é exaltar esse alguém. Sabia disso? Muito perigoso. Aí exalta. Aí eu já ouvi dentro da igreja, vamos empoderar a mulher. Já vi aí, ó, na internet. Mulheres que são cristãs e dizendo, nós temos que nos empoderar. Meu irmão, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mulher não tem que empoderar, nem homem tem que empoderar coisa nenhuma. Nós temos que nos humilhar diante da potente e poderosa mão de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Amém. É verdade. Entender que somos pó, tanto macho como fêmea. Aleluia. E temos que buscar no Senhor a posição que Ele nos criou. Amém. O ser cabeça não significa que é melhor que o corpo. O ser corpo não significa que é pior que ser cabeça. Porque um depende do outro, meu irmão. Nem a cabeça vive sem o corpo, nem o corpo vive sem a cabeça. Amém? E a coisa é tão demoníaca que existem mulheres querendo uma produção independente, como falei, quando querem ter filhos sem marido. Mulheres gerando sem homens. Isso é uma loucura total, meu irmão. Isso é o fim do mundo. Porque se Deus quisesse só a fêmea, Ele teria criado só a fêmea. Se Ele quisesse só o macho, Ele teria criado só o macho. Botava um macho e para reproduzir botava um saquinho na orelha. Aí crescia aqui, tchum. Tá na hora de arrancar, arranca, pronto. Aí saía andando. Ué, é loucura. Se Deus quisesse assim, Ele faria, gente. Mas Ele criou macho e fêmea. Tem gente até que não entende, porque Deus primeiro mostra como Ele criou o macho, depois Ele vai explicar como Ele criou a fêmea e por que Ele criou a fêmea. E as pessoas não compreendem isso, divide a coisa, acha que Deus só criou primeiro o macho, aí a fêmea estava dentro do macho, aí era macho e fêmea ao mesmo tempo. Gente, essas loucuras que você vê na Bíblia que Deus condena.
Deus, ele criou o macho e a fêmea ao mesmo tempo. Mas por que ele criou o macho? Ele criou assim. Por que ele criou a fêmea? Ele criou assim. Deu para entender? É isso. Simplesmente isso. Então, no entanto, nós temos que compreender os propósitos de Deus ao criar o homem macho e fêmea. Não foi para disputar quem é melhor ou pior. Isso é uma coisa do homem caído no pecado e em decadência. Então, quando você vê isso dentro da igreja, meu irmão, você tem que ver assim, a carne está imperando dentro desse lugar. Se você está no seu coração olhando para o seu marido dizendo, eu sou mais sensível que meu marido, você está na carne, minha irmã. Porque Deus não fez assim. Não está escrito assim, tá? Agora, se você disser que você tem uma função específica e que seu marido tem outra função específica, você está certa. E vice-versa. Tem marido que fala, não, o homem é melhor que a mulher, não foi? Não tem? Tem. Mas, meu irmão, todos os dois estão errados. Todos os dois. A mulher tem sua função, o homem tem sua função. Foi para andarmos juntos. Você concorda que se eu digo para minha mulher que eu sou melhor que ela diz que ela é melhor que eu, como é que a gente vai andar junto? Vai ter briga. Você nota como que o diabo vai entrando devagarinho e com, como os outros falam aí, sapatinhos de lã? Você já percebeu? Todo mundo acha bonita, a mulher é mais sensível que o homem. Glória a Deus! O diabo cai na gargalhada. Porque ele vai gerar desequilíbrio. E se gerou desequilíbrio no relacionamento, não tem como. Porque como andarão dois juntos, se não há concordância? No propósito divino, um depende do outro. E um não é sem o outro. Ou seja, para Deus, cada um tem sua posição definida por Ele. Ele definiu. Já viu a lua brigando com o sol? Nunca vi. Mas a lua tem sua função? O sol tem sua função? Deus cria as coisas assim. Observa a natureza, meu irmão. É só observar. Observa. Olha, as plantas respiram oxigênio e liberam... Não. Respiram gás carbônico, desculpa, e liberam oxigênio. O homem respira oxigênio. Quem é melhor? Um tem uma função, o outro. E um complementa o outro. Qual é a guerra hoje? Porque está derrubando todas as vegetações, as pessoas já estão ficando preocupadas. Por quê? Porque você entra numa cidade dessa aí, tudo asfaltado, tudo cimentado. Quanto mais a cidade cresce, mais a vegetação vai se distanciando e a poluição, o gás carbônico, ele não sai. Aí começa a aparecer pessoas com alergia, com problema respiratório, não é? Agora, o homem não é melhor que a árvore, nem a árvore é melhor que o homem. Um complementa o outro. Assim é toda a criação de Deus. Deu para entender? Não foi para disputar que Deus criou. Ou seja, para Deus, cada um tem a sua posição definida. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, de 11 a 12. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Olha o que ele está falando. Todavia, fora do Senhor é bagunça. E é bem provável que essa palavra, provavelmente, está dito assim, nem a fêmea é independente do macho, nem o macho independente da fêmea. Pois assim como a fêmea veio do homem, lá no princípio, assim também o homem nasce da fêmea, mas tudo vem de Deus. Então, dentro do Senhor tem que haver o quê? Se houver desequilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, tem algo errado. Gente, eu sou pastor. Quantas pessoas vêm falar comigo? Não, mas a gente é mais sensível. Já ouvi muito isso. Já conversei com a minha esposa, já falei com ela. Tem algo de errado.
É algo de errado, porque se a mulher é mais sensível que o homem, há o quê? Um desequilíbrio. Se o homem é mais inteligente que a mulher, há um desequilíbrio. Deus não é Deus de... Gente, tudo de Deus é tão equilibrado que eu vou dizer uma coisa para você. A gente não percebe, mas a Lua tem uma função de equilíbrio das marés, dos oceanos. Se tirar a Lua, o oceano invade a Terra. Ou se não invade toda a Terra, mas vai invadir a maior parte da Terra seca. Olha como Deus gera equilíbrio. Tudo de Deus tem equilíbrio, meu irmão. Deus não gosta de balança falsa, gosta de equilíbrio. Deus é um Deus equilibrado. E você nota que o relacionamento do homem, macho e fêmea, está completamente desequilibrado. Você quer ver uma coisa que eu já vi? Esposa disputando com o marido se ganha mais, se ganha menos. Quem já viu isso? E aí quer ter harmonia. Como é que você vai ter harmonia? Como é que você vai ter equilíbrio? Deu para entender? Imagina se a gente diminui o tamanho da Lua. Vai gerar o quê? Um desequilíbrio. Imagina se a gente aumenta o tamanho da Terra. Vai gerar um desequilíbrio. Deu para entender, meu irmão? Deus é um Deus de equilíbrio. Tudo que gera desequilíbrio não vem de Deus. Então, um relacionamento que Deus criou entre macho e fêmea, do homem, tem que ter equilíbrio. Porque Deus é um Deus equilibrado. Deus não é um Deus de confusão. Imagina, Deus cria o homem e a mulher e os dois não conseguem conviver juntos. É isso que está acontecendo. Se você olhar no mundo, se você não conhecer a verdade, você fica até confuso, porque o homem foi feito para viver com a mulher. A mulher foi feita para viver com o homem. Mas aí junto os dois, não dá certo? O que está de errado nisso? E o pior, que dentro da igreja as pessoas não são saradas, elas não ouvem a respeito dessas coisas na palavra, elas saem do mundo, entram na igreja e continuam com isso dentro do coração. Pois é, mas precisa falar. Aí o homem entra a família toda, já é uma bênção, né? Deus converte marido e mulher, é uma bênção, não é? Aí vem os dois. Só que o marido não está sendo sarado a respeito disso. Então ele acha que a submissão da mulher é a força. Porque lá era assim no mundo, e aí ele continua agindo da mesma maneira, está assim, ó. E aí ele está sorrindo na igreja, lá dentro de casa, faz o quê? Desce o couro na mulher. Não, mas a Bíblia está dizendo que a mulher tem que se submeter ao homem. Mas aí está dizendo não é por força nem por violência. Que história é essa? Isso é sinal que esse homem não foi sarado e essa mulher também não foi sarada. Amém, meu irmão? Todavia no Senhor, eu gosto muito disso, todavia no Senhor. Nem a mulher é independente do homem. Por que está falando no Senhor? Porque quando nós saímos do Senhor lá, entrou esse desequilíbrio. Quando o homem pecou, saiu da presença de Deus, entrou no desequilíbrio. Aí, durante muito tempo, o homem cerceou a mulher não pode pensar, a mulher não tem lógica matemática, a mulher não é artista, a mulher não... sei lá, a mulher só cozinha. Mas não pode nem cozinhar fora, por isso que os maiores cozinheiros são os homens. Porque a mulher não podia cozinhar fora. Amém, meu irmão? Então cerceou a liberdade da mulher. E todo mundo achou isso muito legal. Até surgiu os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ia para a guerra, gerou um problema, meu irmão. Deus é tremendo. Gerou um problema. Quem vai para a guerra? E aí o que a mulher vai fazer se os Estados Unidos vivem em guerra? Nos Estados Unidos, quando entrou na Primeira e na Segunda Guerra, foi muito homem para lá.
Como é que faz as balas? É verdade. Gente, é só parar para pensar. Aí sabe o que aconteceu? O americano começou a dizer, não, a mulher tem que trabalhar assim. A mulher tem que... Não, gente, eu sei, a mulher é fraca, mas ela pode fazer bala. Pô, mas tem o aço lá. Não, cara, mas ela pode. Aí estimulou, empurrou a mulher para fazer por interesse de guerra. Com isso, a mulher falou, eu não sou tão inútil assim. Eu pensei que eu só sabia fazer pastel, mas agora eu sei fazer bala também. Ah, quando meu marido chegar, ele vai ver. Se ele voltar vivo, ele vai ver. Melhor que ele morra nessa guerra, porque se ele voltar, ele vai ter outra guerra aqui dentro. E foi isso que aconteceu. Os caras voltaram, a mulher dele estava acostumada a fazer bala, a fazer fuzil, a limpar fuzil, a ver se a bomba do que ia pôr no avião estava legal, testar avião. Aí chegou e encontrou uma fera, um tigre. Aí você imagina o impacto que não deve ter sido isso. Daí surgem os movimentos feministas mesmo. É claro que eu encortei, não é só isso, mas isso é uma das razões. Isso espalhou pelo mundo. E aí começou a gerar separações, porque o homem não estava preparado para o acordar da mulher. Mas você sabe que tudo tem extremo no ser humano com pecado, né? Então aí já chegou as extremistas, mulher já querendo até ser homem. E começou a gerar homem tímido que queria ser mulher, então. Percebeu como vai acontecendo as coisas? O homem saiu da cabeceira da mesa. Acabou. Mulheres que não compreendiam, porque estão no pecado, e falaram, pô, o cara me inutilizou a vida inteira, agora ele vai ver comigo. Eu não dependo de homem. Empoderada. Aí, Estou empoderada. Agora eu estou empoderada. Se ele vier com um fuzil, eu vou com um canhão. Eu vou com um canhão para ele. Então o que aconteceu? O desequilíbrio total. Não que antes estivesse equilibrado, estava ruim também. Mas a coisa se inverteu. E aí agora o desequilíbrio é por causa da mulher. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Machismo e feminismo é a mesma moeda. São lados da mesma moeda. Todos os dois são ruins. Todos os dois são desequilibrados. Todos os dois geram. Tudo que gera desequilíbrio não vem de Deus. Não vem. Deu para entender? Voltando ao assunto principal, logo depois que Deus estabeleceu que não é bom que o homem esteja só, ele cria a mulher e proclama em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher e serão uma só carne. Meu irmão, como é que você vai ser uma só carne com a sua esposa se você diz que a sua esposa é fraca e se a sua esposa diz que ela é melhor que você? Como é que vai viver uma só carne, gente? Vai ficar uma lata com siri lá dentro. Oxi. 2 siri, pior, né? Um só. 2 siris. Não dá certo, meu irmão, não dá. Não vai dar certo. E é isso que tem acontecido no mundo. E infelizmente é isso que está acontecendo dentro da igreja, porque as pessoas não são ministradas a respeito disso. É verdade. Você quer ver um problema? Deus unge a minha esposa como profeta. Aí eu continuo dando comida para o passarinho. Ela já mudou. Aí ela começa dentro da igreja. Deus está usando, mas o coração não está sarado. Lá vem o Rafael ali cumprimentando os irmãos na saída, com aquele sorriso na cara. Aí começa, meu marido é fraco, eu não vou dar a palavra para ele porque ele não tem oração forte. Já ouvi isso, meu irmão, eu não estou brincando não. Mas Deus usa, a mulher usa.
mas ela não tem sabedoria, porque não está com o coração sarado. É igual você dar um martelo para uma criança de 3 anos. O martelo não é ruim, mas a criança não está amadurecida para usar o martelo. E aí começa a bater em tudo e quebra as coisas. É a mesma, eu vi muito isso, meu irmão. Ah, Rafael, mas eu não dou a palavra. Isso eu estou falando, é verdade. Eu não dou a palavra para o meu marido porque ele não tem oração forte. Eu falei, meu irmão, o que é oração forte? Você podia me explicar que eu não sei? Eu falei, nem ora em línguas. Eu falei, quem disse que orar em línguas é oração forte? Onde está escrito isso, minha irmã? Ué, não é não? Eu falei, não. Quem te disse isso? Nem todos orarão em línguas. Está escrito lá. Uns vão orar, outros não. Uns vão ter interpretação, outros não vão ter. Ou um vai orar e ter interpretação também. Mas isso é segundo o Espírito de Deus. Mas isso não significa que quem ora em língua tem oração forte, quem não ora não tem. Rafael, você tem que dar honra ao seu marido. Mas ele só gosta de cumprimentar. Minha irmã, lá você tem que ter sabedoria. Deus não te usa. Você não está amadurecida? Então você tem a sabedoria e traga ele ao amadurecimento. Como é que eu faço? Minha irmã, dá honra a ele. Você vai ver que ele vai perder a timidez, não vai se sentir menor que a irmã e pode vir também a ser usado por Deus. Eu vi que uma irmã nossa, ela dizia exatamente, ele não me trai porque ele sabe que Deus me revela. A frase era essa. Pois é, com a alma doente. Mas tem muito assim, gente. Como também tem ao contrário, que eu já vi. Pastor que... Não, Rafael, não pode falar porque a palavra está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então lá em casa é assim. Ela lava e eu ministro a palavra. Gente, isso é doença. Isso é doença. Os dois têm que ser uma só carne. Como é que eu vou ser uma só carne se eu destruo a minha esposa? Se eu massacro ela? Ou vice-versa? Não vai dar não, meu irmão. Aí, gerou desequilíbrio por um lado ou por outro, não importa. Sabe o que acontece? Desanda e tem o quê? Como acontece dentro da igreja? Separação. Porque não dá. Não, eu tenho que encontrar um que acrescente no meu ministério. Eu falei, mas Deus não aceita isso aí. Não, Deus já até me trouxe outro. Eu falei, minha irmã, então não é o Deus que eu sirvo. Esse Deus que você está servindo é outro. Porque o Deus que eu sirvo, ele não faz isso. Ele não gera desequilíbrio, ele não quer separação. A palavra de Deus diz que Deus odeia. Estou te falando a verdade, gente, só não falo o nome. Não, meu irmão, mas ele me atrapalhava, que ele era muito fraco. Falei, você que é fraca. E você um dia vai ver isso. E sabe como é que está hoje? Muito mal. Amém, meu irmão? Então, quando Deus estabeleceu, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Agora, presta atenção, homens. Presta atenção, homens. Quem é que deixa pai e mãe? Diga aí. Por quê? Por que Deus não disse para a mulher deixar pai e mãe? Fala. Cabeça. Porque ele é um cabeça. Como é que cabeça pode ter cabeça sobre ele, meu irmão? Não pode. É por isso que é o macho que larga pai e mãe. Porque se ele vai ser cabeça, ele não pode ter pai e mãe sobre ele. Aí a gente encontra homens muito presos a pai e mãe. Isso é um problema, meu irmão. Estou falando para a glória de Deus. Isso é um problema, porque Deus estabeleceu uma coisa, estão fazendo outra. Para você ser cabeça, não pode ter cabeça. Imagina cabeça. Duas cabeças. Aí a esposa, marido, vamos sair. A mãe, filho, não sai hoje não. E minha mãe falou para a gente não sair hoje não, mãe. Mas o que sua mãe tem com isso? Não, minha mãe
Minha mãe é minha cabeça. É isso que você quer dizer. Minha mãe, meu pai é que manda. Deus não se agrada disso não, mesmo. Pode parecer bonitinho, mas não é. Porque Deus estabeleceu aqui, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. Durante muito tempo eu questionei, Senhor, por que não fala para a mulher também largar pai e mãe? Eu fui entender na Torá. Quando uma mulher ora, quando uma mulher promete alguma coisa a Deus, se o marido falar não, a mulher está livre da iniquidade. Se a mulher não tiver marido, o seu pai pode fazer. Agora conosco, queridinho, meu papai, se eu prometer a Deus, meu papai, não adianta ele falar assim, não, o Rafael falou demais, que Deus vai me cobrar. Deu para entender? Sim. Por isso que o marido larga pai e mãe. Deu para entender? Amém? Mãe que está criando filhos. Cuidado com isso. Amém, meu irmão? Cuidado. Porque você acaba gerando homens problemáticos e fracos. Não é fraco no sentido machismo, não. Fraco no sentido posicional que Deus estabeleceu para o homem. Ele não assume a posição nunca. Amém? Cuidado com isso. Isso fala de uma unidade perfeita. Quando Deus falou que o homem largará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher, isso é uma unidade perfeita. Um completando o outro. Rafael, mas a mãe do meu marido quer ficar lá em casa. Meu irmão, é você e sua esposa. Não é você, sua mãe. Geralmente é a mãe, né? Às vezes tem um pai também no meio, mas geralmente é a mãe. Não é você, sua mãe e sua esposa. Isso é péssimo, meu irmão. Isso é péssimo. É você e sua esposa. Eu já ouvi no mundo pessoas dizendo assim, é melhor mudar de perto da casa da sogra. Você sabe por que gera essas coisas? Por causa disso. Porque no mundo não obedece. Aí o marido fica dependente de pai e mãe, filho único é perigoso com isso. A mãe cria o filho. Eu estou falando isso, gente. Pode ter certeza que isso acontece. Aí cria aquele menino muito agarrado na mãe. E aí ele vai casar. Ele não está preparado para fazer isso, largar pai e mãe e se tornar cabeça de um corpo. Porque fica uma cabeça presa lá. Imagina o corpo com a cabeça presa em algum lugar. Você entende, meu irmão? Que não pode. Temos que tomar cuidado com isso. Quando nós chegamos à idade de nos relacionarmos, a sociedade que criamos nos estimula ao sexo. Gente, até a igreja está nisso. Deus não falou, e você largará pai e mãe e transará com a sua mulher. Ele não falou isso. Ele falou, primeiro você transa, se der certo fica, se não der você arruma outra. Ele falou isso? Sabe o que acontece, meu irmão? Colocaram o sexo no lugar do relacionamento. O sexo se tornou a base. Não pode. A igreja precisa compreender isso, precisa ensinar os seus filhos isso. O sexo não é a base. A base é uma coisa que o mundo não tem e a igreja tem. O quê? Amor. O amor. Você sabe por quê, meu irmão? O sexo ele não acaba? A gente fica até com medo, né? Acaba, meu irmão. Acaba. Você faz 70 anos, 80, 90, você tem sexo? Você pode até ter, mas... Ai, querido, eu estou tão cansado. Meu irmão. Você quer conhecer a verdade?
É assim que é. E aí, acabou a solidez do tal casamento. E aí não sobrevive. Isso acontece com pessoas novas. Por quê? Tem relação, mas não tem o dia a dia. Sexo não sustenta o dia a dia. Aí sabe o que acontece? O desinteresse sexual. E com isso separam. Eu não sei se eu exagero. 80, 90% dos casais no mundo se separam por causa disso. Porque a base é o sexo. Nem todo dia você está bem disposto. Está com dor de dente. Ué. Como é que você vai ter relação sexual? Simples assim, meu irmão. Não é a nossa vida? Aí o cara, meu casamento acabou. É assim que acontece, sim, meu irmão. Não, a gente não é compatível. Como eu já ouvi isso? Já ouvi muito, gente. Eu sou pastor, viu? Já ouvi muito isso. Não, a gente não é compatível. Eu falei, compatível do que mesmo? É aquilo, meu irmão. Aquilo o que, meu irmão? Fala! Não fala, cara. Não fala, não. Não, é aquilo que eu não estou entendendo. Ah, pastor, tá assim? Não estou, não. Quer falar. Porque isso é cura, não tem cura. Ver o sexo como uma coisa ruim. O sexo não é ruim. O sexo é de Deus. Deus criou o sexo. Ele é bom, é prazeroso. As pessoas gostam, nós gostamos. Mas precisa ter equilíbrio. Precisa ter amor. Precisa ser dentro de um casamento. Precisa ser dentro de um casamento. Sim, é isso que eu estou falando. É pecado. Só que eu estou falando da igreja. A igreja sabe o que é casamento. O mundo não. O mundo transa, vai embora, acabou. Agora, dentro da igreja não pode ser assim, não, gente. Senão você vai destruir sua própria vida e passa maldição para aqueles que você gera. Aí depois você não entende por que teu filho foi para as drogas. Ah, ora por mim, irmão. Minha irmã, como é que foi tua vida? Eu transei, tive filho, aí o pastor mandou casar. Falei, você já pediu perdão a Deus pelo pecado de ter transado fora do casamento, sem aliança? Já pediu perdão a Deus? Já compreendeu que isso é pecado? Ah, pastor, como é que eu vou arrepender se eu tive esse filho que eu amo tanto? Eu falei, então você está condenada. Você não pode arrepender por causa do seu filho, então você está condenado. Mas como é que eu vou deixar meu filho? Eu não disse que você vai deixar seu filho. Isso foi um assunto que eu tive com uma moça. Não falei para você deixar seu filho. Você vai ter que criar teu filho, senão Deus vai te condenar. Agora, você tem que compreender que tu pecou. Você tem que ter consciência. Eu pequei, Senhor. Gerei um filho, não casei, achei que não precisava. Me perdoa, Senhor. Limpa meu coração. Livra meu filho da maldição que eu passei por ele. É isso que você tem que fazer. Mas as pessoas não compreendem isso. Ah, não, o tempo mudou. Mudou como, meu irmão? O tempo mudou. Deus muda? A Bíblia está escrita assim, em Deus onde não há sombra de variação alguma. O cara fala que o tempo mudou, então mudou. Deus não muda, meu irmão. O mesmo Deus que falou essas coisas no passado é o mesmo Deus que nós estamos servindo hoje. Uma vez fui ministrar numa igreja, meu irmão, e eu nem sabia a palavra que eu ia ministrar, orei. Aí cheguei lá na igreja, ainda estava sem palavra. Quando eu sentei lá na frente, eles não põem a gente sentado lá na frente? Eu sentei na frente, o Espírito falou comigo, fale sobre sexualidade. Você acredita? Fui falar. No final da ministração, tinha uma fila imensa de jovens para eu orar. Eu falei, Deus não faz comigo não, senhor. Todo mundo querendo se arrepender, você não sabe o que eu ouvi lá. Eu ainda falei, você estava tendo relação sexual e orando as pessoas? O que tem? Eu falei, você vai ver o que tem. Você vai ver no dia do juízo o que tem. Sabe por quê? Porque não conhecem a verdade, não leem a Bíblia.
Então, vão estimulados pelo mundo, por aquilo que o mundo está fazendo. Como se não ter relação sexual fora do casamento fosse apenas uma coisa atrasada e o moderno agora é ter relação. Meu irmão, isso não é moderno, não. Isso é antigo. Tem povos e povos aí que foram condenados por causa disso. Isso não tem nada de novo, isso não tem nada de moderno, isso é mentira. Tem uma roupagem de modernismo para você entrar na história, mas não tem nada de moderno. Prostituição é uma coisa mais velha que o pecado, eu acho. Aí a pessoa diz para mim, não, vai ser moderno. Fala sério. Porém, não é? Quando nós chegamos à idade de nos relacionarmos, a sociedade que criamos no mundo nos estimula ao sexo, temos que transar. E se não fizermos, somos reprovados socialmente e viramos piadas, chacotas. É ou não é? É chacota, você não transa, não, meu Deus, que coisa absurda. Quando resolve parar tudo no mundo e esperar o Senhor? A mesma coisa, eles estão, eles condenam, né? Mas, Porém, a palavra de Deus condena como pecado esta atitude que temos socialmente como normal. É normal para o mundo, para Deus não é normal. E a chama de prostituição. Se você tem relacionamento com quem você não vive, você é um prostituto. Uma prostituta. É isso aí. Rafael, mas como pode? Eu amo tanto. Você ama? Dá vontade de rir. Você ama, mas faz escondido. Se você ama, por que você não trouxe para a luz? Para andar na luz como ele na luz está. Você manteve em trevas. Aí, quando a barriguinha começa a crescer, você não pode dizer que tomou muita cerveja. Que a barriga não para de crescer. Não adianta você dizer, pastor, tomamos muita cerveja ontem. Não adianta. A barriga cresce, cresce, cresce. Aí tem que falar, não, a gente estava tendo uma relação. Vamos resolver, casa. isso. Mas ninguém fala, você precisa se arrepender, você estava em pecado. Tem uma porta de maldição sobre a vida até dessa criança e sobre a sua vida. Depois lá na frente as coisas não dão certo e você pergunta, eu casei no Senhor. Gente, eu ouvi muito isso, casei no Senhor. Casou mesmo? Casou no Senhor, estava transando, descobriram, aí o pastor vai, faz o casamento, pronto, casou no Senhor. Gente, que coisa torta. Nem se arrependeu do pecado. Meu irmão, tem um texto bíblico que diz assim, um dia o pecado bate na porta. Pode ser que não bata nesse ano que vem. Aí teu filho cresce um dia, ele cobra teu filho. Aí fica, irmão, jejum e ora por mim, irmão. O que aconteceu aí? Vamos entender esse negócio. Eu parei de jejuar e orar assim, sem entender o que está acontecendo, meu irmão. O que tu fez, meu irmão? Que o pecado está batendo na tua porta aí, me explica? Irmão, que isso? Eu sou filha de pastor. Com filho de pastor, está liberado então. Eu estou falando de coisa que eu já ouvi, meu irmão. Pastor, não fala assim que eu sou filho de pastor. Eu falei, tá. Você é filho de pastor. E essa criança que está na sua barriga, o pai é o mesmo dessa criança que está segurando? Não. Como assim? Como assim, meu irmão? Não, pastor. Olha para o meu marido voltar. É o mesmo pai? Não. Você é casado? Não. Falei, meu irmão, posso orar para Deus te libertar da prostituição. Quer? Não. Falei, então não vou orar para você. Gente, evangelho não é brincadeira. As pessoas estão brincando. Então, a atitude que temos socialmente como normal é a chamada prostituição. Veja em 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Eu ouvi um pastor falar assim,
Perguntaram para ele, pastor, posso tatuar? Pode, meu irmão, porque Deus não quer teu corpo, Deus quer teu espírito. Aqui, ó. Ele é o quê? Conhece a verdade? Não. Porque eu tenho que manter o meu vaso em santidade. Aí, ó. O corpo é para o Senhor. O Senhor quer habitar em mim. Ó, no meu corpo. Veja também 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Acordou? Qualquer outro pecado é para fora. Se eu roubar, é fora. Se eu mentir, é fora. Mas se eu me prostituo, eu peco contra o meu próprio corpo. E aí o Espírito de Deus não habita mesmo em mim. Veja a vontade de Deus para nós em 1 Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí entrei naquela igreja, fui ministrar um monte de jovem transando. E, como eles me disseram, joguei na parede mesmo. Você acredita nisso? Eu nunca tinha ouvido esse termo. Ouvi lá. Joguei na parede, meu irmão. Ela estava dando mole e joguei na parede. Isso de pessoa dentro da igreja, imagina lá de fora. Então Deus nos aconselha. Olha o conselho que ele dá em 1 Coríntios 7,2. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Aí não é pecado. Aí a relação sexual é santa. É de Deus, porque é Deus que criou. O que contamina é o pecado, é a forma de como nós temos relação sexual. Tomou uma cervejinha, foi para um hotel, tudo isso é pecado. Deu para entender? Porque não é seu marido, não é sua esposa. Agora, se é na luz, se é casado, se é aliançado, então Deus abençoa a relação sexual. Amém? Não precisa. Se você está casadinho direitinho, como Deus estabeleceu, você pode ter relação sexual mesmo. Como a Sara falou, vou ter alegria de novo com meu marido. Cara, ficou empolgada, gente. Deu até festa. Ficou feliz, ué. Ficou feliz. O pai Abraão entendia que o casamento é uma união de propósitos. Tem um propósito nisso, gente. Deus não faz nada à toa. Tem uma coisa que a ciência está pesquisando muito e não está entendendo. Qual a razão de um buraco negro? Meu irmão, você pode ter certeza que Deus criou com um propósito. Ah, Rafael, mas a gente não entende. Uma coisa é não entender, outra coisa é ter ou não propósito. Nada que Deus criou é sem propósito. A formiguinha, que você fica zangado lá e bota veneno no sítio para matar as formiguinhas. Tem algum propósito? A mosca tem propósito? Sim. Claro que tem. Ela é enjoada, esse cara tem propósito. Um propósito o sapo pode te explicar. Mata a fome dele. Se você conversar com o sapo vai falar, pô, não acaba com a criação de mosca, não. Eu e meu pai estamos fazendo uma fazenda de mosca, porque a primeira que levanta, a gente lança a língua e come. Tudo tem propósito. Deu para entender? O pai Abraão entendia que o casamento é uma união de propósito, e não apenas de duas pessoas para se relacionarem sexualmente. A Bíblia nos ensina sobre a sabedoria de submetermos a Deus todos os nossos planos. A Bíblia nos diz que não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento e que precisamos buscar compreender e discernir a vontade do Senhor para a nossa vida. Provérbios 3,5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Tem Bíblia que está, não se estribe. É por causa do estribo. Não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Porque nós temos o entendimento, gente. Mas imagina, quando o homem não ia para o espaço, o homem pensava que a Terra era plana. Ainda tem gente que pensa, né?
Então, isso é se estribar no seu próprio conhecimento. Mas quando o homem foi, subiu no espaço, né, que foi o Uri Gagarin, ele falou que a Terra é azul e redonda. Foi o primeiro homem que confirmou que a Terra era redonda. Deu para entender? Aí parou de estribar nos seus próprios conhecimentos. Porque tem conhecimento aí terrível sobre isso. Mas não se estribe no seu próprio conhecimento. Veja Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, você tem que compreender a vontade de Deus em tudo que nós vivemos. A gente não pergunta. Você ora para Deus, Deus me dá um caminhonete. Para que você quer a caminhonete? Para passar na frente do pastor Lúcio e ver que eu tenho uma caminhonete. Ela vai falar sério. Vou te dar uma bicicleta. Não, bicicleta não, pastor Lúcio, passa com aquele carrão cheio de ar refrigerado, eu vou passar de bicicleta. Não vale. Eu vou quebrar esse teu orgulho. A gente tem que reconhecer, vou mandar um velocípede. Você tem que reconhecer a vontade de Deus em todos os seus caminhos. O pai Abraão sabia exatamente o propósito e vontade de Deus sobre a sua vida e de seu descendente Isaque, o filho da promessa. Então Abraão confia a Deus a escolha e busca de uma esposa idônea para seu filho Isaque. Por que Isaac não saiu falando, pô, vou na boate, vou encontrar uma gata lá, vou sair, não sei o quê? Ele não foi. Está cheio de gente na igreja que vai lá na boate, vai lá fora, arruma uma mulher, vai para dentro da igreja. Pastor, ora aí para abençoar, que eu vou casar, não sei o quê. Mas meu irmão, você perguntou a Deus? Não, é de Deus sim, é de Deus. É de Deus, meu irmão? É de Deus. Então tá bom. Senhor, vai ser muitos. Falei, meu irmão, você perguntou a Deus se é essa mesmo? Não, é sim, Deus mostrou para mim. Eu falei, tá, mostrou. Então tá bom. A gente já vai ficar noivo, não sei o quê, só faz o casamento. Eu falei, não. Aí passou um tempo, meu irmão, cadê a moça, a noiva? Ah, meu irmão, não deu certo. Eu falei, Deus errou, né? Deus errou. Deus, o senhor está errando, hein, Deus? Gente, ó. Estou falando a brincadeira, mas é triste. É triste. Na hora do casamento é de Deus mesmo, foi Deus que deu, não sei o que, daqui a um tempo não suportam um ao outro. Meu irmão, Deus não erra. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Não vem dizer para mim que Deus errou, não, que eu nem vou te ouvir. Deus não erra em nada, meu irmão. Foi você que fez e está dizendo que foi Deus. Peca duas vezes. Por fazer sem perguntar e depois acusar Deus de ter feito coisa que ele não fez. Deus não erra, meu irmão. Se Deus trouxer uma esposa, um marido para você, você pode ter certeza que você vai ter problema, vai ter tudo, mas aquela esposa está com você, vai dar certo, vai andar contigo. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus é Deus de equilíbrio. Né? Não pode ser qualquer um, irmão. Você não pode casar com qualquer um. Poxa, pastor, mas o cara tem olho azul, ele é bonitão. Ele fica assim com o cabelo. Você está rindo? Eu conheço a irmã assim. Tinha dois pretendentes. Um era crente. Não era feio o rapaz, mas não era bonito igual o outro. Olhão azul, cabelão maneiro. Jogava para o lado, ela ficou encantada, cabelão maneiro, de olho azul, e foi com o pastor Batista para fazer o casamento. Pastor Batista falou assim para ela, minha irmã, eu não vou fazer seu casamento, porque esse homem não é para você. Pastor Batista falando, meu irmão, é melhor obedecer, né, não é? Não, eu vou arrumar quem me case. Arrumou o pastor que a casou. Esse homem de cabelão maneiro, olho azul,
Ó, não é por isso não. Ele é bonito. Ó, espancou ela. Gerou 2 filhos nela. Distratou ela de toda maneira. Traiu ela. Ela passou a vida praticamente, eu vou dizer, no inferno. Tem vários? Mas é só alto. Separou dele, casou com outro, já está pecando. Casou com outro, deu tudo errado, voltou para ele deu um problema de doença grave, agora ela está como enfermeira dele. A outra, Rafael, você me casa? Falei, irmã, eu não. Por quê? Você tem relação sexual com esse moço? Não, pastor, eu? Que isso? De onde você tirou ele? Eu falei, não tirei de lugar nenhum, só estou perguntando. Não, senhor, não. Eu falei, então tá, eu vou casar vocês. Aí mandou o convite, o dia, ela numa... Não vou falar os lugares não, porque não importa. Ia casar num Shabat. Na sexta-feira eu cheguei do trabalho, não conseguia falar. A sensação que eu tinha era um caroço dentro da minha garganta. E eu olhava, não tinha nada na garganta. Mas a minha voz não saía, de jeito nenhum, gente. Não saía, eu fazia força. No trabalho o pessoal até estava preocupado, até me mandou vir embora. E eu não sabia o que era. Né? Eu fui naquele posto médico e tudo, olharam. A tua garganta não tem nada. Vai ver que é tensão. Então vim para casa, esperei, fiquei quieto, esperei a sexta-feira, à noite não tinha melhorado, eu liguei para ela e falei, olha, não posso, não pode nem sair. Aí ela, poxa, meu irmão, eu falei, eu esperei, né? Ela ficou até meio chateada, eu falei, mas eu esperei, meu irmão. Aí, fim da história, ela arrumou o pastor lá, o pastor casou. No outro dia, de manhã, minha avó estava de roxinol. Eu falei, meu Deus, se ela ligar para mim, eu nem vou atender. Vai pensar que eu menti, cara. Aí, mesmo, passou-se uns 2, 3 anos. Estou dando aula no local, quem aparece? Os 2. Sabe o que veio no meu coração na hora? Pergunta para ela por que eu não deixei você casar. Eu falei, meu Deus. Eu na hora fiquei até espantado. Aí chamei depois da aula, falei, minha irmã, por que Deus não permitiu que eu casasse você? Aí ela me contou. Porque, minha irmã, quando você perguntou se a gente estava tendo relação sexual, a gente já estava tendo. Amém, meu irmão? Não é brinquedo isso. Tem que ser aquela que o próprio Deus escolheu para que sirva perfeitamente aos propósitos divinos dentro do pacto e das promessas que Deus fez a Abraão e Isaac. O assunto é tão sério que Abraão faz seu servo fazer um juramento diante de Deus. Está em Gênesis 24:4. Ora, Abraão era já velho, de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. Abraão estava vivendo entre os cananeus. Abraão estava vivendo na terra em que um dia Deus daria a ele e a sua descendência, mas ele não podia pegar a mulher dali. Por quê, gente? Tem que perguntar, por que, Deus? Porque aqueles povos eram povos idólatras, adoradores de demônios, e o filho da promessa não poderia casar com uma mulher da macumba, do espiritismo, ou seja lá do que for. Você não pode casar com ímpio, meu irmão, é jugo desigual. Semente de herdade. Pois é, não pode, meu irmão.
Você está dentro da igreja, você está no Senhor, convertida, batizada com o Espírito Santo, vai arrumar um cara que você encontrou no trabalho, ou na rua, ou no bar, para você fazer dele herdeiro da verdade. Você sabe o que vai acontecer? Ele não será herdeiro da verdade, e é bem possível que ele carregue seus filhos e você para as trevas. É mais fácil. Ele fez jurar: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomará mulher para meu filho Isaque. A primeira preocupação de Abraão é o que Paulo chama de jugo desigual. Está em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Não pode, meu irmão. Se você é crente, como é que você vai casar com incrédulo? Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Isaac não pode casar com as cananitas incrédulas, tem que casar com quem crê. E mais, se este negócio é de Deus, o pai Abraão sabe que seu filho Isaque não pode sair da terra prometida. Não pode. Meu irmão, não saia da terra prometida para arrumar varão ou varoa em algum lugar. Está cheio de gente da igreja fazendo isso. Vai lá fora buscar para depois Deus converter. Senhor, aqui, ó, escolhi esse, converte aí. Ah, meu pai. Vou evangelizar primeiro e depois o converte ele, tá, Senhor? Pois Deus ordenou-lhe que andassem na terra prometida. Então, se este casamento é de Deus, a moça é que tem por fé que largar sua terra e parentela, como o pai Abraão fez. Porque ela vai ser herdeira da terra prometida. Deu para entender? Não é Isaac que tem que estar lá, é ela que tem que vir para começar a andar com o herdeiro da promessa. É quem virá para pisar e viver junto com Isaac na terra em que Deus prometeu a Abraão e seu descendente. O homem de fé não retorna à sua antiga pátria, de onde Deus o tirou. Por isso está escrito em Hebreus 11, de 3 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-a visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão já tinha sido tirado da terra dele. Agora Deus vai abençoar uma mulher, vai tirar ela da terra dela e fazer o que fez com o pai Abraão. Então você vai ver que essa mulher tem a fé que o pai Abraão tinha. Porém, Deus prova o coração do homem e usa o servo de Abraão para questionar Abraão se Isaque teria que voltar à terra de sua origem. Gênesis 24, 5. Deus prova teu coração toda hora, todo dia, meu irmão. Olha o que ele diz. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Olha a prova aí. Imagina se Abraão fala: não, então eu vou para lá e meu filho casa lá. Perdeu a herança. Olha a resposta do pai Abraão. Sem sombra de dúvida, Deus está provando a fé de nosso patriarca. Prontamente Abraão, homem de fé, responde em Gênesis 25, de 6 a 8. Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazer tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra,
ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não fará meu filho tornar para lá. Glória a Deus. Você está assim com o seu coração? Você não quer voltar para o mundo mais? Hein, meu irmão? Se Deus tem uma mulher, um marido para você, então Ele é que trará o seu marido, a sua esposa para dentro da terra prometida, para que herde contigo a herança que Deus prometeu ao pai Abraão. Não você que vai lá buscar. Porque você não pode voltar de onde você saiu. Porque Deus te tirou de lá. Estas respostas demonstram com muita clareza que Abraão é realmente o pai da fé, pois ele já estava com uma idade muito avançada, sua mulher já havia morrido, porém a força da sua fé em Deus continuava como no princípio, pois ele lembra de que o Senhor o tirou da terra da sua parentela e que o havia prometido a terra de Canaã como herança e a sua descendência. Ele não perdeu essa esperança. E ele tinha certeza que este mesmo Deus enviaria um anjo adiante do seu servo para direcionar até a casa de onde o próprio Deus separou uma esposa para o seu filho Isaque, aquele que herdaria as promessas de Deus. Será que hoje a igreja crê nisso? Então o servo jurou e se pôs em viagem. Veja em Gênesis 24, 9 e 10. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos de seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Ele não sabia nem onde era, não tinha GPS. Este servo de Abraão se chama Eliezer. E está com ele desde o princípio. Em hebraico, a palavra Eliezer significa Elohim é o meu ajudador. Que coisa tremenda, né? O comportamento dele é de um homem de fé também, igual o seu patrão, pois ele reconhece Deus em seus caminhos, como está escrito em Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando ele chega na cidade, ele não pede nenhuma informação aos homens da cidade. Quando a gente chega numa cidade, a primeira coisa que a gente faz é parar num posto e perguntar ao moço do posto: onde fica a rua tal? Posto Ipiranga. Mas Eliezer não faz isso. Eliezer estaciona os seus camelos. Não é nem carro, é camelo. E sabe o que ele vai fazer, gente? Vai orar ao Senhor. Quando você chegar lá em São Paulo, em vez de você pedir ajuda a alguém, primeiro ora ao Senhor. Amém, Senhor. Nos ensina, Pai. Nós temos que aprender a fazer isso. Falar: Senhor, eu estou aqui nessa cidade, para mim é muito grande, confusa, tem misericórdia, me leva pelo caminho direito, para que eu alcance aquilo que eu vim buscar. Aleluia! Amém. É assim. Deus vai te ajudar. Olha a oração. Perdão, Gênesis 24, 11, 14. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Fora da cidade, ele nem chegou a entrar. Junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito. Olha que coisa linda. E faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência para com meu Senhor. Gente, que desafio, hein? Que desafio, hein? A comprovação de que o servo de Abraão, Eliezer, é servo do Senhor, é que Deus lhe responde de imediato.
pois está escrito em Isaías 65, 24. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu o ouvirei. Veja o que acontece antes de Eliezer terminar de orar. Gênesis 23, 15, 16. Antes que ele acabasse de falar, de orar. Eis que Rebeca, filha de Bet-El, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, pintou o cabelo e tudo. Virgem, a quem varão não havia conhecido, ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Gente, só Deus mesmo. Aqui não tem nem o que falar. Só Deus. Segundo pesquisei de Canaã, a Mesopotâmia tinha por volta de 1.330 quilômetros de Canaã. Ele viajou. Deve ter viajado uns 5 meses. Olha só, sem GPS, hein? E sem farol, né? Porque camelo não tem farol. Então tinha que parar para dormir de noite. Uma caminhada de mais ou menos 5 meses, como está escrito em Esdras 7:9. Pois no primeiro dia do primeiro mês ele partiu de Babilônia, que fica na Mesopotâmia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, Canaã. Então, provavelmente 5 meses de viagem. E a gente deduz 5 meses, mas, por exemplo, a pessoa com tanto camelo tem que parar para dar água, tem que parar para dormir. Então, provavelmente já tem mais de 5 meses de viagem. Não é? Ele chegar dessa longa viagem nas proximidades da cidade que ele não conhecia e onde as pessoas pegavam água, orar, e neste exato momento aparecer a mulher que Deus preparou para Isaac, meu irmão, nem se você marcar vai dar certo. Não tem como. Volto a repetir, só Deus mesmo, milagre puro. E presta atenção ao nome Betuel, por isso que no início eu falei. Como falei, significa casa de Deus, ou seja, o que Deus está dizendo? Da casa de Deus, Deus separa uma mulher para Isaac. Da casa de Deus, Deus vai separar um esposo para você que é solteiro, uma esposa para você que é solteiro. Não é lá na casa dos cananitas, não. É dentro da casa dele, casa de Deus. Amém? Rafael, mas eu não estou vendo, não precisa ver, precisa crer. Não é? Por isso tem que prestar atenção na Bíblia. E nós devemos aprender com Eliezer. Veja o comportamento dele diante desse grande milagre. Em Gênesis 24, 25. Ele não foi falando logo, era. Não. Maduro no espírito. Olha o que ele fala. E um homem a contemplava atentamente em silêncio. Meu irmão, Abraão era rico. Eliezer estava carregando riquezas. Imagina se ele fala para qualquer um ali, qualquer um ia dizer, sou eu mesmo. Qualquer uma, cheio de riqueza. Você viu que ele dá brinco, dá riqueza para a família dela e tudo. Então ele tinha que ter muito cuidado, concorda? Senão ia aparecer uma fila ali, sou eu, estava perdido. Não é? Então ele contemplava atentamente em silêncio para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Então, meu irmão, quando você pedir alguma coisa em Deus, fica calado, não fica falando para os outros não, porque o diabo sabe. E ele vai trazer confusão para a sua vida. Agora, se você ficar quietinho observando, Deus vai dando sinais. E aí você vai andando segundo a vontade dele. Sabedoria de Deus, aguarda com paciência e observa para ver se é Deus mesmo que está agindo. E o que me impressiona nessa história é que Eliezer quis voltar logo para junto do seu senhor. Ele ficou empolgado. Abraão com a moça. Nem descansou. Porém, os familiares quiseram fazer o quê? Impedir. Não posso deixar de comentar. Não parece o Espírito de Deus buscando a noiva do Filho de Deus? Parece ou não parece? Veja a pressa de Eliezer em Gênesis 24, 53 e 56. E tirou o servo joia de prata, olha, era um banco ambulante.
Tirou o servo joia de prata, joia de ouro, vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisa preciosa a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixa-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. O interessante de tudo é que eles colocaram sobre Rebeca, uma moça nova, que nunca tinha saído de casa, nunca, a responsabilidade da decisão de ir com aquele homem que eles de fato nem conheciam. Quem é mãe aí sabe. Vai deixar sua filha de 17 anos sair com um homem que apareceu, te deu um brinco de ouro, falando de coisas muito boas, que tem plano de saúde, que tem carro, que tem um monte de coisa. Você vai entregar sua filha na mão? Não vai, não vai, não vai. Só se Deus intervir. Só se Deus. Olha só, a responsabilidade da decisão de ir com aquele homem que eles de fato não conheciam, para um lugar onde eles também não conheciam e nem sabiam onde era. E a moça nunca mais voltaria. Você ia deixar sua filha? Não fica me olhando com essa cara, não. O problema da decisão é sua, não é minha, não. Não fica jogando em mim, não. É vocês aí. Para um lugar eles também não conheciam, e a moça nunca mais voltaria. Para se juntar aos filhos da promessa, tem que ter fé. A fé de Reuel, ou seja, a fé de Abraão, o amigo de Deus. Veja em Gênesis 24, 57. Disseram: chamaremos a donzela, a moça, e perguntaremos a ela mesma. 17 anos, meu irmão. A decisão tem que ser de Rebeca, não pode ser dos pais. A decisão de seguir Yeshua tem que ser sua. Não pode ser dos seus pais, não pode ser da sua mãe, não pode ser do seu marido, do seu irmão, do seu amigo. A decisão é sua. Tem que ser uma decisão pessoal de fé. Sua mãe ou pai ou irmão não poderiam decidir por ela. Decisão de fé é pessoal. Decisão se entrará por fé no pacto de Deus com Abraão por meio do casamento com Isaac. E para entrar no pacto com Abraão, ela terá que sair da terra e parentela por decisão própria, como Abraão fez. Ou seja, ela tem que crer como Abraão creu. Ela tem que empreender a jornada que o pai Abraão empreendeu. Sair da sua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei. Só ela poderia tomar essa decisão. E assim foi em Gênesis 24, 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Ela não argumentou. Eu acho que vou, deixa eu pensar. Ela disse: irei. Você pode notar que Rebeca não pede um tempo para pensar. Nem pergunta se Isaac é bonitão, se vai na boate, se tem carro, moto, o que ele tem. Ela nem pergunta se ele malha, se ele é esportista. Ela não pergunta nada disso, se é advogado, o que é. Não interessa para ela. Ela vai, ela quer ir, ela quer cumprir a vontade de Deus, ela tem fé no coração. E Deus se agrada disso em nós. Rebeca é uma mulher de fé, já estava preparada por Deus para entrar no pacto de Deus com seu amigo Abraão. Ninguém pode impedir alguém que tem fé, ninguém pode. Tudo é possível aquele que crê. Ninguém pode impedir quem tem fé. O próprio Filho de Deus fala em Marcos 9:23. Yeshua disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então só restou a família de Rebeca abençoá-la. Veja em Gênesis 24, 61. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e
e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram: irmã nossa, olha a bênção, se tu, mãe de milhares de miríades. Você é filha dela, nós somos filhos da fé que ela teve. Se cumpre em nós essa bênção, se tu, a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência a porta de seus aborrecedores. Olha a bênção que está sobre você. Assim Rebeca se levantou com as suas moças, e montando nos camelos seguiram o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Meus irmãos, quando a coisa é de Deus, ela acontece. Amém. Ninguém pode impedir. Por isso, tomo o conselho de Gamaliel, doutor da lei, bem visto por todo o povo de Israel, quando os apóstolos testemunharam perante o sinédrio, e a maioria queria matá-los, em Atos 5:38 a 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixa-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja de homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. É por isso que eu termino como comecei, com o que Labão e Betuel disseram em Gênesis 24:50. Então, respondendo Labão e Betuel, do Senhor procede esse negócio. Nós não podemos falar-te mal ou bem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Glórias ao nosso